João, capítulo 2. Passados 3 dias, houve uma festa de casamento na cidade de Caná, na Galiléia. A mãe de Jesus estava lá. Jesus e seus discípulos também foram convidados. Quando o vinho estava quase no fim, a mãe de Jesus comentou com ele: "O vinho está acabando." Jesus respondeu: "Isso é da nossa conta, mãe. Minha hora não chegou ainda. Não me apresse." Mesmo assim, ela orientou os empregados: "Façam exatamente o que ele disser." Havia ali 6 grandes potes de pedra usados pelos judeus para as lavagens rituais. A capacidade de cada pote era de 80 a 120 litros. Jesus ordenou aos empregados: "Encham os potes de água." E eles os encheram até a borda. "Agora encham suas taças e levem-nas ao mestre de cerimônias," disse Jesus, e eles obedeceram. Quando o mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho, ele não sabia o que tinha acontecido, mas os empregados sabiam. Ele disse ao noivo: "Todas as pessoas que conheço começam com os vinhos melhores e depois que os convidados já beberam bastante, servem os inferiores. Mas você guardou o melhor até agora." Esse ato de Jesus em Caná da Galiléia foi o primeiro sinal, o primeiro vislumbre de sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele voltou para Cafarnaum com a mãe, os irmãos e os discípulos, e ficou ali um bom tempo. A festa da Páscoa, celebrada pelos judeus na primavera, estava para acontecer, e Jesus viajou para Jerusalém. Ele encontrou o templo infestado de vendedores de gado, ovelhas e pombas. Os agiotas também estavam ali, trabalhando a todo vapor. Jesus fez um chicote com tiras de couro e os expulsou do templo. O gado e as ovelhas fugiram. Ele virou as mesas dos agiotas e as moedas rolavam para todo lado. Aos vendedores de pombas, ele ordenou: "Peguem suas coisas e caiam fora daqui. Não transformem a casa do meu pai em mercado." Foi nessa hora que os discípulos dele se lembraram de um texto das Escrituras: "O zelo pela tua casa me consome." Mas os judeus estavam incomodados e perguntaram: "Com que autoridade você faz isso?" Jesus respondeu: "Derrubem este templo e em 3 dias eu o reconstruirei." Eles ficaram indignados. "Foram necessários 46 anos para edificar o templo e você vai reconstruí-lo em 3 dias?" Mas Jesus estava falando do seu corpo. Mais tarde, depois que ele se levantou dos mortos, seus discípulos se lembraram dessa declaração. Então ajuntaram as peças do quebra-cabeça e creram nas Escrituras e no que Jesus tinha dito. Durante o tempo em que ele permaneceu em Jerusalém, nos dias da festa, muitos observaram os sinais que ele realizava e, percebendo que apontavam diretamente para Deus, entregaram sua vida a ele. Mas Jesus não confiava neles. Eles os conhecia muito bem, por dentro e por fora, e sabia que não eram dignos de confiança. Não precisava de nenhuma ajuda para conhecê-los por dentro. João, capítulo 3. Havia um homem do partido dos fariseus chamado Nicodemos, um destacado líder entre os judeus. Certa vez ele visitou Jesus tarde da noite e disse: "Rabi, sabemos que o Senhor é um mestre que vem de Deus. Ninguém poderia realizar esses atos que revelam a realidade de Deus se Deus não fosse com ele." Jesus disse: "Você está absolutamente correto. Preste atenção. A não ser que alguém nasça do alto, não é possível ver aquilo que estou apresentando, o reino de Deus." "Como pode alguém nascer se já nasceu e cresceu?" estranhou Nicodemos. "Não é possível entrar de novo no útero materno e nascer outra vez? E que história é essa de nascer do alto?" Jesus respondeu: "Você não entende. Deixe-me dizer de novo. A não ser que alguém se submeta a essa criação original, a criação na qual o vento pairava por sobre as águas, o invisível movendo o visível, um batismo para uma nova vida, não lhe será possível entrar no reino de Deus. Quando você olha para um bebê, vê apenas isto, um corpo que se pode contemplar e tocar. Mas a pessoa que tem um nascimento interior é formada por algo que você não pode ver nem tocar.
o Espírito e se torna um espírito vivo. Portanto, não fique surpreso quando digo que você tem de nascer do alto. De fora desse mundo, por assim dizer. Você sabe muito bem que o vento sopra para lá e para cá. Você o ouve sussurrando pelas árvores, mas não tem ideia de onde ele vem, nem para onde vai. O mesmo acontece com aquele que é nascido do alto, pelo vento de Deus, o Espírito de Deus. Nicodemos perguntou: O que o Senhor quer dizer com isso? Como acontece? Jesus disse: Você é um mestre respeitado em Israel e não conhece o básico. Ouça com atenção. Esta é a pura verdade. Falo apenas a respeito do que conheço por experiência. Dou testemunho apenas do que tenho visto com os próprios olhos. Não me baseio em boatos. Mas em vez de encarar as evidências e aceitá-las, você as evita com perguntas. Se quando digo coisas claras como o dia, você não acredita em mim, por que eu falaria de coisas que você não pode ver, das coisas de Deus? Ninguém jamais esteve na presença de Deus, senão aquele que veio daquela presença, o Filho do Homem. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, para que o povo pudesse vê-la e crer, é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que olharem para ele, com confiança e com esperança legítima, recebam a vida real, a vida eterna. Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho, seu único Filho, pela seguinte razão: para que ninguém precise ser condenado, para que todos, crendo nele, possam ter vida plena e eterna. Deus não se deu ao trabalho de enviar seu Filho apenas para poder apontar um dedo acusador e dizer à humanidade como ela é má. Ele veio para ajudar, para pôr o mundo nos eixos outra vez. Quem confiar nele será absolvido, mas quem não confiar terá sobre si, sem o saber, uma sentença de condenação. E por quê? Porque não foi capaz de crer no único Filho de Deus quando este lhe foi apresentado. Esta é a situação. A luz de Deus invadiu o mundo, mas a humanidade inteira correu para as trevas. Fugiram porque não estavam interessados em agradar a Deus. Aquele que pratica o mal é viciado em negar a realidade e iludir-se, e odeia a luz de Deus. Não vai querer se aproximar dela para não ser submetido a uma exposição dolorosa. Mas quem crê e vive na verdade e na realidade, recebe de coração a luz de Deus, de modo que sua obra pode ser vista, pois é a obra de Deus. Depois dessa conversa, Jesus foi com seus discípulos para o interior da Judéia e descansou um pouco com eles ali. Ele também batizava. Ao mesmo tempo, João batizava em Enom, perto de Salim, onde há muita água. Isso foi antes de João ser preso. Os discípulos de João tiveram uma discussão com a elite judaica a respeito da natureza do batismo e foram perguntar a ele: Rabi, o senhor conhece aquele que estava contigo do outro lado do Jordão? Aquele a quem o senhor confirmou com seu testemunho? Pois bem, ele agora está competindo conosco. Ele está batizando também. E todos estão se tornando seguidores dele, em vez de se unir a nós. João respondeu: É impossível alguém ter sucesso. Falo de sucesso eterno, sem ajuda celestial. Vocês mesmos estavam lá quando deixei muito claro que não sou o Messias, mas apenas aquele enviado adiante dele para preparar o caminho. Aquele que recebe a noiva é por definição um noivo, e o amigo do noivo seu padrinho, no caso eu, apostos ao seu lado de onde pode ouvir cada palavra, está feliz de verdade. Como poderia sentir inveja se sabe que a festa acabou e que o casamento terá um bom começo? É por isso que meu cálice está transbordando. Chegou a hora de ele ocupar o centro das atenções e de eu chegar para o lado. Aquele que vem de cima é muito superior aos outros mensageiros de Deus. Quem nasceu na terra é terreno e fala uma língua da terra, enquanto ele apresenta a evidência do que viu e ouviu nos céus. Ninguém quer enfrentar esses fatos, mas qualquer um que examinar essa evidência poderá apostar sua vida nisto. O próprio Deus é a verdade. Aquele que Deus enviou nos comunica a própria palavra de Deus. E não pensem que ele divide o Espírito como se partisse um pão. O Pai ama o Filho de modo imensurável e tudo entregou a ele, para que ele passasse tudo adiante. Uma generosa distribuição de dons. É por isso que quem aceita o Filho e confia nele tem tudo. Vida plena e eterna.
Também preciso dizer que quem rejeita o Filho e não confia nele, vive na escuridão e não vê a vida. Tudo o que experimenta de Deus são trevas e ira tenebrosa no final.